A paz do Senhor para a igreja e a paz do Senhor para nossos irmãos que estão online nos assistindo. Convido a todos a estarem de pé para estarmos orando para o início da nossa EBD. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, Pai, de estarmos aqui reunidos e unidos, Pai, para em Teu nome aprendermos mais da Tua palavra. Pai, sede conosco nesta manhã, nos capacita, nos fortalece, nos direciona, Pai, para que nós possamos fazer a Tua obra segundo a Tua vontade. Tome em Tuas mãos, meu Pai, a cada irmão que aqui se encontra, aqueles que estão por vir e aqueles que ainda não têm condições de estar aqui, Pai. Abençoa cada um, supra as suas necessidades. Toma em Tua mão, Pai, Teu servo que estará ministrando a Escola Bíblica Dominical desta manhã, nosso irmão presbítero Luiz Afonso. Amém? Podeis assentar. Queridos, a lição de hoje é a lição de número 10. O título da nossa lição é Adorando a Deus em meio à calamidade. O textuário: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, versículo 1. A verdade prática: a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Amém? Peço aos irmãos que prestem bem atenção no ensinamento desta manhã, ensinamento para os dias atuais, né, ao qual estamos passando esses momentos difíceis, mas de grande valia para o nosso crescimento espiritual. Presbítero Luiz Afonso, por gentileza. Amém? Amém. Bom dia, graça e paz, irmãos, amém? Antes de começar a aula hoje, eu queria que a igreja se colocasse de pé para a gente levantar um clamor, pode ser? Vamos estar intercedendo pela missionária Denise e o diácono Joaquim, que aparentemente eles estão contaminados, ou sintomas, né? Desculpa, estão com sintomas da Covid. E o esposo dela disse que desde 2 horas da manhã não dormiu, cuidando dela. E o diácono Joaquim também, né? Aparentemente está com sintomas, né? Então vamos levantar um clamor nessa manhã, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos, né? Quantos justos tem aqui hoje, né? Oremos. Senhor, nós queremos muito te agradecer, te louvar e bendizer, meu Deus, pelo que o Senhor é. Nós te adoramos, meu Pai, te glorificamos nesta manhã e unidos na tua casa, num só clamor, pedimos, meu Pai, pela saúde, Senhor, dos teus servos. A tua serva que a tempo e a fora de tempo, incansavelmente, meu Pai, busca fazer a tua vontade ao lado do seu esposo, o teu servo também, Senhor, que sempre está aqui te adorando, te buscando, que tem prazer em estar na tua casa. Visita eles agora onde é que eles estão, Senhor. Nós repreendemos todo o mal sobre o corpo deles, meu Pai. Nós repreendemos todo esse mal que está causando esse sintoma. Senhor, repreendemos todo esse vírus, meu Pai, se for o caso, na vida deles, e expulsamos para onde o Senhor determinar. O Senhor que é o médico dos médicos, médico por excelência, meu Pai, conforme a tua vontade, venha liberar hoje o bem-estar, a cura, o restabelecimento, meu Pai, da tua serva, do teu servo, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e para a alegria deles e nossa, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. E hoje ainda o teu servo Marcos possa dar boas notícias, meu Pai, sim, sobre cada um deles, meu Pai, para que a gente te agradeça, se regozije no Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Quem leu a lição dessa semana? O Marcos leu. A irmã, deixa eu ver que a irmã que levantou o braço lá atrás, a irmã Selma, é isso? A irmã Selma leu. Quem mais leu?
Quem sabe o título da lição? Quem sabe? Quem quer compartilhar? Adorando a Deus em meio à calamidade. Será que é fácil adorar a Deus em meio à calamidade? Será que é fácil adorar a Deus no dia mau? Assim como o Senhor deu um sonho a Faraó, né, a qual ele deu a interpretação para José, né? Nós podemos fazer uma analogia que nós temos o quê? E guardar a nossa fé, a confiança em Deus, né? Para que no dia mau a gente esteja o quê? Abastecido. Não foi feito assim lá no Egito? Né? Eles não armazenaram grãos e grãos e grãos para nos tempos de fome, né, de escassez, eles terem o que comer? Então, eu e você temos que estar o quê? Revestidos, alimentados, abastecidos, tá certo? Com a nossa fé em Deus, para que no dia mau a gente possa o quê? Suportar o que está acontecendo e adorá-lo em espírito e em verdade. Nós louvamos a Deus, né? Enfim, pelo que Ele representa para nós, né? E o adoramos porque Ele é. Porque Ele diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse que todo dia ia estar conosco. Amém, queridos? Então nós temos o quê? Que crer nisso. Mas é difícil, né? Achamos sempre que o dia mau vai acontecer com o outro. Como eu era criança, eu achava que sempre era o pai do vizinho que ia morrer, né? Um fulano distante que ia morrer, que nunca aconteceu nenhum mal na minha família. Mas acontece com todos nós debaixo do céu. Amém? Então a gente tem que estar abastecido da nossa fé, né? Da oração e do contato diário com o nosso Deus para que a gente o adore mesmo nesses períodos, né? Vamos ler aqui 2 Crônicas 20, de 1 a 2. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelas quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que oração linda, né? Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus que teu Santo Espírito venha, Senhor, encontre nossos corações, falar conosco nesta manhã, Senhor, me capacitando, me ajudando a ser um instrumento seu, meu Pai, para que o Senhor fale primeiramente comigo, com meus irmãos, e aqueles que estão também assistindo agora online, que vão assistindo por vir, que o Senhor venha falar através do seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Então, os objetivos dessa lição é apresentar um panorama do Reino do Norte e do Sul, mostrar quem foi o rei Josafá e a trajetória do rei Josafá e os seus inimigos, né? Aqui diz, né, que o Senhor, ele ouviu e respondeu a oração de Josafá, enviando o seu socorro. E aqui dá um conselho, né? Não tente resolver as situações difíceis sozinho. Ore, busque a Deus e você verá o livramento do Senhor. Diante da vitória contra os seus inimigos, Josafá exalta e adora o Senhor. Seu coração foi afligido pelo temor, mas o tempo de cantar chegou. Assim como Deus deu o livramento a Judá, Ele dará o livramento a você e a mim. Amém, queridos? Vocês creem nisso? Quem crê, levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só a Ellen que não levantou, né? Então tá bom. Estou brincando com a Ellen. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Nós temos que crer. Por que o Senhor Jesus não operou muito lá onde ele cresceu? Porque as pessoas tinham intimidade com ele, conheciam a ele, mas não confiavam nele. Esse Jesus, é ele que está operando essas coisas? Eu conheço ele desde pequeno, eu nunca vi ele operar um milagre aqui. É mesmo? Agora, depois dos 30 anos é que ele está fazendo isso? O que ele não fez antes? Com 18, com 20, com 21, com 23. E olha que Jesus era judeu. E eles não entendiam que Jesus começou o ministério com 30 anos. Por quê? Alguém sabe por que Jesus começou só o ministério com 30 anos? Porque ele cumpriu o quê? A lei do rabinato. Onde você, desde os 13, tá certo? Até os 25, você tem que estudar a palavra de Deus. Depois dos 25 aos 30, você fica no período probatório. Para ser o quê? Aprovado como um rabi, um mestre, como ele era denominado. Isso não mudou até hoje. Eu tenho uma amiga minha que é judia, hoje está em Israel com seu esposo. Ele cumpriu tudo isso. Tá certo? Depois teve que ir lá em Israel para ser consagrado um rabino, apesar de morar no Brasil. Então, Jesus, em tudo, ele deu exemplo. Amém, queridos? Por isso, ninguém pode acusar o Senhor Jesus não ter deixado exemplo para cada um de nós aqui. Bom, a introdução diz assim: na lição de hoje, estudaremos a respeito da pior crise que o rei Josafá teve que enfrentar com a história. Com a história de Josafá, aprendemos que em meio às crises devemos orar e buscar o quê? O socorro de Deus. Veremos que o rei jejuou, orou e confessou sua incapacidade para resolver tal situação. Josafá teve fé, por isso recebeu a vitória. Em um gesto de gratidão, ele louva e adora ao Senhor. Né? Vemos aqui que ele reconheceu, né, a soberania de Deus e foi buscar socorro, né, no Senhor. E isso daqui a lição vai explicar até o motivo disso, né? Deixa eu pegar aqui uma palavra antes que eu queria ler. No Salmo 27 diz o seguinte aqui, né? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Não podemos confiar na força do braço, nem no nosso entendimento ou capacidade. O que a gente tem que confiar? Eu e você que somos servos do Senhor. Nele. Colocar as nossas ansiedades nele, como foi pregado muito bem aqui, né, na sexta-feira pelo pastor Eduardo Ferreira, né, em Filipenses. Não devemos estar ansiosos por nada. Amém? Nós devemos o quê? Apresentar a ansiedade, as nossas súplicas ao Senhor, agradecendo a Ele, né, e louvando a Ele, sabendo que Ele é autor e consumador da nossa... E aí confiar. É difícil confiar? É. Mas devemos o quê? Aprender a confiar em quem? Nele. Autor e consumador da nossa vida. Porque o Senhor é fiel, mesmo quando eu não sou, mesmo quando vocês não são, o Senhor é fiel. O tópico 1 diz assim: Reino do Norte e do Sul. A divisão do Reino de Israel
Os livros dos Reis e das Crônicas apresentam a história da divisão entre as tribos do norte e do sul em Israel. O reino do norte era formado por 10 tribos e a capital era Samaria. O reino do sul era formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Por que disso? O primeiro rei foi quem? Quem foi o primeiro rei? Quem? Saul, né? E o segundo rei, quem foi? Davi. E o terceiro? Salomão. Mas e aí que o negócio desandou? Diz a palavra que Salomão foi o homem mais sábio que teve no mundo. Não teve nenhum outro antes nem depois. Isso. Tão sábio que foi, né? Deus deu tantas coisas para ele, porque ele não pediu poder, não pediu fama, não pediu força. Deus deu tudo isso para ele, ele viveu realmente dias bons. Mas aí, o que aconteceu? Diferentemente do pai dele, ele não buscou o Senhor, não dependeu do Senhor. Ele começou a botar os pés pelas mãos. E aí, para que ele deixou um mau exemplo? Quando ele começou a fazer isso? Para manter o reino naquele tempo, tinha que ter pago os tributos, impostos, né? Desde que o povo lá atrás perturbou Samuel, porque queria um rei. Então tinha que pagar lá para sustentar. E se a gente for estudar, né, o período de Salomão, a gente vai ver quão assim, grande era o reino dele e quanto precisava de dinheiro para manter isso tudo. E como ele, né, se afastou dos caminhos do Senhor, o Senhor disse para ele, por amor ao pai dele, Davi, ele não ia aplicar o juízo enquanto ele estivesse vivo. Olha só como é que Deus amava Davi, mas depois que ele morresse, o juízo viria sobre o povo e sobre a descendência dele. Tanto que houve isso aqui, ó. Nos dias de Roboão, filho de Salomão, e Naamá, mulher amonita, o reino enfraqueceu. Com o enfraquecimento econômico do reino de Israel, Roboão resolve aumentar o quê? A carga tributária que já era pesada desde os tempos de Salomão. Quem já leu essa passagem sabe que ele foi consultar os anciões, né? E o que falaram? Olha, não aumenta, teu pai já cobrava muito caro, vamos rever isso aí. Foi buscar a experiência, né, dos mais velhos. Mas o que ele fez? Foi ouvir os mais novos. Que nada, rapaz. Aumenta isso aí, pô. O povo tem dinheiro. Aumenta os impostos. Bota para quebrar. E aí? E ele ainda morreu por causa dessa situação, né? Infelizmente. Por isso, é que vale ressaltar aqui nesta manhã, né? Que nós que somos pais, ou que vamos ser pais, temos que pensar muito bem, tá certo? Em toda a decisão, atitude que nós vamos tomar. Porque isso tudo reflete na vida dos nossos filhos. Não tem essa de fazer faz o que eu estou te mandando, mas não faz o que eu estou fazendo. Isso não cola. Tá certo? O que eu e você, como os pais, vamos deixar de legado para os nossos filhos? Então, nós temos que pensar nisso. A Bíblia tem várias situações de pessoas que, como nós, erraram. E todo mundo erra, né? Mas é muito melhor você aprender com o erro dos outros que você aprender com o seu próprio erro. E o Senhor permitiu que isso ficasse aqui, né? Na palavra dele, para quê? Que a gente aprendesse isso e não cometesse o mesmo erro. Então, aquele que verdadeiramente, né, busca a sabedoria que vem do alto e tem as escrituras como norte, ele é sempre alertado, né? Para quê? Para que não cometa isso. Tá certo? Por causa desse encargo que Roboão não quis aliviar as tribos do norte de Israel, romperam com as tribos do sul. Então, houve essa situação, esse rompimento. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, né? Por causa de toda essa situação. Mas aí isso começou agora, quando ele aumentou o imposto? Não, isso começou dele lá de trás, como eu falei. Quando Deus falou para ele, eu não vou aplicar o juízo sobre você. E como tem aquele versículo das raposinhas, né? Tudo que é grande hoje começou pequeno lá atrás. Se Salomão se voltasse para Deus, né? E não caísse até no pecado de idolatria, ao qual ele caiu com as várias esposas e concubinas que ele teve, né? Entre outras coisas, eu creio que o reino ia ser dividido. Então, todos que ocupam uma posição de autoridade, e você como pai é autoridade na sua casa, para exercer autoridade em amor,
tem que pensar muito nisso. Todo aquele que está à frente, né, do ministério, numa liderança, tem que pensar que as suas consequências não vão afetar só ele. Suas consequências não, as suas decisões não vão afetar só ele, mas vão afetar quem? A todos aqueles que estão liderando, dentro de casa ou aqui na igreja. Então, que a gente medite nisso, né? 2. O Reino do Norte. O Reino do Norte conseguiu sobreviver por aproximadamente 200 anos. Foi governado por diferentes reis. Na sua grande maioria, os monarcas são identificados pela seguinte expressão: era mal aos olhos de Deus. Quando o Senhor me levar, eu não quero ser lembrado com essa frase. E o Luiz Afonso era mal aos olhos de Deus. Era um péssimo testemunho. Como diz, né? Era um testemunho. Por isso que nós, com a nossa vida, todos os dias temos que dar o quê? Bom testemunho, a tempo e a fora de tempo. Porque nós somos representantes do céu, embaixadores de Cristo aqui na terra. Se eu represento um reino e o reino dos céus, eu tenho que dar bom testemunho até dentro de casa sozinho. Com o que eu falo, com o que eu penso. É muito triste, né? Era mal aos olhos de Deus. Por quê? Não fazia a sua vontade. Não eram tementes. Decidiu as coisas por si só. Não queriam buscar a direção do Senhor. Infelizmente, né? Quem quiser estudar Reis e Crônicas, vocês vão ver isso bem mais detalhado, né? A maldade dos governantes levou o povo de Deus a experimentar diferentes crises políticas, sociais e religiosas. E também financeiras. E o pior, sempre na palavra, principalmente no Antigo Testamento, há essas situações de quê? Desobediência que acontece, os inimigos vêm e afetam o povo. Aí as pessoas clamam, o Senhor entra com a misericórdia, age, coloca tudo nos seus lugares, aí uma geração vive para o Senhor, a outra erra e acontece tudo de novo. Quando eu estava no seminário, eu falei, nossa, mas por que o povo, agora que se arrependeu, buscou a Deus, está livre dos inimigos, a terra está próspera, não mantém isso? É diferente nos dias de hoje. Muitas vezes a gente está bem, né? Está próspero, não está passando nenhuma necessidade. Aí o que a gente faz? A gente descansa, a gente relaxa. Não busca mais a Deus, não ora, não jejua, não medita na palavra, não o adora, não vem ao culto, cultuar, não vem na EBD, aí vai. Eu, quando me converti, acho que depois de um tempo fiquei desempregado, eu ia na igreja em todos os dias quase. Tinha consagração, ia. Tinha culto, eu ia. Tinha oração, eu ia. Tinha EBD, eu ia. Onde tinha uma oração, eu ia. Para quê? Para pedir a Deus para me ajudar. Senhor, me ajuda, me arruma um emprego. Senhor, estou sem dinheiro para pagar as contas, estou devendo. Senhor, isso e aquilo, Senhor. Buscava a Deus a toda hora. Aí eu achava que é só comigo que acontecia isso, né? Mas depois que eu arrumei emprego, o salário entrou, as coisas começaram, paguei as dívidas, comecei a relaxar. Hoje eu não vou não, hoje eu estou cansado. Não, amanhã eu vou, já fui ontem. Para que eu vou de novo na casa do Senhor? Tem oração ali. Já fui muito nessa oração, vou de novo. E o pior, às vezes nem ofertava. Irmãos, teve um tempo que eu comprava gravata, camisa do bazar, R$1. E eu ficava feliz. Até hoje eu tenho minha gravata de R$1, tenho camisa, acho que eu ainda tenho camisa que eu comprei. Mas depois que o dinheiro veio, que eu comecei a voltar a comprar camisa no shopping, né? Comecei a ter coisa de marca de novo, eu fui deixando um pouco o Senhor de lado. Será que só acontece isso comigo? É o do ser humano, a gente tende o quê? A relaxar, a descansar.
o Reino do Sul. Segundo o guia do leitor da Bíblia, este reino foi regido por 19 reis que pertenciam à família de Davi. Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar com os mesmos inimigos do Reino do Norte. Ambos os reinos sofreram crises graves, ameaçadoras e graves. Por quê? Porque não mantiveram o temor a Deus. Que é o temor a Deus, como diz aqui na mensagem, é o princípio da sabedoria. E eu queria perguntar nesta manhã aqui, né? O que é o temor a Deus? O que é temer a Deus? Alguém gostaria de compartilhar a sua opinião? Isso. Alguém mais quer dar uma opinião sobre o que é o temor a Deus? Aqui em Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Agora vamos ler aqui outra passagem em Provérbios. Que diz assim, Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. O que eu resumi disso aqui nesse estudo, né? Que eu tenho que amar o que Deus ama e abominar o que Deus abomina. Não é ter medo de Deus. Quando eu era criança, quando dava trovoada, né? Acho que era minha mãe e meu pai, disse que Deus estava aborrecido. Aí eu ficava, Senhor, perdoa aqui meu pai, minha mãe, o que a gente fez? Ou então alguém fez alguma coisa. Não fica aborrecido com a gente, não. Acaba com essa tempestade. Porque eu achava que quando trovejava tinha raia, porque Deus estava aborrecido com a gente. Mas depois Deus me ensinar isso, né? Você ama o que Deus ama? Você ama a obra dele? Você ama o que ele tem colocado para você fazer? E você abomina o mal ao qual ele abomina? Por isso que hoje estava falando até aqui um pouco antes de começar a aula, né? O que quer dizer a palavra santo? Nós que somos santos do Senhor, o que se representa hoje? Separação do quê? Do que esse mundo oferece, das coisas desse mundo. O processo de santificação é contínuo. Então, a cada dia, eu preciso buscar isso, porque eu ainda vivo aqui, a minha carne milita contra o espírito. Então, todo dia, eu e você estamos o quê? Numa luta. Todo dia, de não fazer a minha vontade, mas sim a do Senhor. De não me misturar com quem não devo me misturar. Essa semana, na aula que eu tive, está me ensinando justamente isso. Você não tem que andar com aqueles, né, que não têm a mesma fé que você e fazem coisas o quê? Abomináveis aos olhos do Senhor. Não, mas é meu parente. Não, mas é amigão meu. Mesmo que seja sua família, se esses que andam com você não são tementes a Deus, não obedecem, não o buscam, por que você vai andar com eles? Eu, quando me converti, confesso para os irmãos, fiquei meio que sozinho, era eu, Deus e minha família. A maioria dos meus colegas e amigos não quiseram mais saber de mim, e a minha família também. Mas eu não deixei o meu Senhor, não. Isso é só para dar uma despertada aí na igreja. Entendeu, queridos? Então, a gente tem que saber que um com Deus é a maioria. Importa que eu e você agrademos a Deus, tá certo? E não os homens. Porque Ele é autor e consumador da minha e da sua vida. É Ele que te sustenta, é Ele que te capacita. Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso protetor. E não foi diferente aqui nessa lição. A quem o rei Josafá foi buscar auxílio? Ele viu as circunstâncias, via que os inimigos eram muito mais numerosos do que eles. Ele não foi se aliar com nenhuma outra nação, como outros fizeram, não. Mas vamos continuar com a lição aqui. Quem era Josafá?
Ele foi o 4º rei de Judá com 35 anos de idade. Foi corregente com seu pai Asa por 3 anos. E se vocês foram pesquisar e ler sobre Asa, você vê que Asa, ele procurou o quê? Fazer a vontade de Deus. Então o filho, desde novo, vendo que o pai temia o Senhor, buscava em um espírito em verdade, teve o quê? Um bom testemunho. Então você viu o peso que nós temos, a responsabilidade de dar bom testemunho, a bom termo, para os que vivem conosco e para que os nos cercam? Mesmo vocês que são jovens ou ainda não casaram, tem que pensar nisso. O homem, quando casa, tem que pensar 10, 20 vezes a tomar uma decisão. E, principalmente, buscar a Deus uma direção. Porque, apesar do nosso Deus ser um Deus tão poderoso, Ele tem prazer o quê? Tem um relacionamento comigo e com você. Glória a Deus por isso, né? Certamente ele teve como referencial de governo a espiritualidade do seu pai. Seu governo foi o quê? Próspero. Por quê? Ele temia, se agradava em fazer a obra do Senhor. E aí a bênção estava sobre o quê? A vida dele. Ele era uma autoridade, a bênção passava sobre ele e ia para onde? Para a família e para o povo. Porque todo cargo de governo, todo cargo de liderança, traz os seus bônus, né? Mas também traz o quê? As suas responsabilidades, traz o ônus. Então ele soube, né, manter o quê? A fé, a espiritualidade, como está dito aqui, do seu pai. E ele continuou o quê? Agradar a quem? A ele próprio? Não, ao nosso Deus. As Escrituras Sagradas afirmam que Deus era com ele, pois andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Olha só, 2 Crônicas 17, 3. Quem pode ler aí? 2 Crônicas 17, 3. Você que está investido da espada aí na sua mão hoje. Amém. Por quê? Por causa de outras situações, o povo estava o quê? Começando a se corromper, adorando os deuses pagãos da época. Mas ele não, ele entrou e tomou uma atitude. Ele seguiu o exemplo do pai dele e continuou o quê? O legado que o pai dele deixou. Todo dia eu tenho a oportunidade de fazer o que é certo perante a Deus, a sua palavra, ou não. Sabendo que o plantar é opcional, a colheita é certa. Se você plantou, não para Deus, você vai colher. Então, uma decisão diária. Até mesmo, como foi dito aqui na sexta-feira na pregação, que eu tinha que vir aqui para ouvir, entregando toda a nossa ansiedade para o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Deus me ensinou a mim que a ansiedade é pecado. A ansiedade é pecado, porque eu não confio nele. Porque eu preciso esperar o sinal verde de Deus para eu tomar uma decisão, para eu prosseguir. Porque se eu for na força do meu próprio braço, eu posso, né, me prejudicar. Como eu já falei aqui, né, quem sabe que vem depois da curva é o Senhor. Você não sabe e eu não sei. Josafá desfez os altares aos deuses que foram erguidos nos montes. Infelizmente, o reino de Judá tomou o caminho da idolatria, seguindo o mau exemplo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Né? Só Jesus na vida desses dois, né? 2. O cuidado de Josafá em instruir o povo. No 3º ano de seu reinado, Josafá ordenou aos levitas e sacerdotes que fossem à cidade de Judá e ensinassem o livro da lei do Senhor. Olha que bênção. Ele instituiu a escola bíblica dominical naquele tempo. Pediu para os professores irem lá, visitar as cidades e ministrar a palavra e ensinar ao povo, para o povo ter o norte, para restaurar o quê? A adoração, o louvor a quem? A Deus, que estava maculado por causa de adoração aos outros deuses, por causa da influência lá do outro reino. Então, ele foi um ótimo superintendente da EBD.
Por isso que é importantíssimo a gente vir a EBD, a gente assistir a EBD hoje, que tem online, estudando a palavra de Deus, né? Esmiuçando em detalhes o que a palavra quer revelar para nós. Olha que bênção. De cidade em cidade, esses homens reuniam o povo nas praças, uma vez que não haviam sinagoga nem templos fora de Jerusalém, e ali ensinavam as pessoas. Quando eu era da outra igreja, né, anterior a essa, até hoje ainda tem, né? A gente ia lá para o mutirão e dava aula de EBD, sabe aonde? Debaixo da árvore. Sentar todo mundo no chão, e a antiga igreja que eu congregava, ainda tinha café da manhã. A gente preparava o café da manhã na igreja, levava lá para todo mundo pão com presunto, pão com queijo, pão com manteiga, chocolate, café, suco. Hã? Não, não era que o pessoal ia, não. O pessoal ia sedento pela palavra. Claro que eles também têm fome, porque o mutirão aqui em Alves é um lugar que tem muita pobreza. Quem já foi no mutirão aqui? Mas ele se alimentava o corpo, depois se alimentava o quê? A alma, a palavra. E tinha classe de criança, classe de adultos. Então, você, para ensinar a palavra de Deus, você não precisa de um tempo como esse. Você pode ensinar da tua casa. Então, você que tem esse chamado, né, que gosta de ensinar a palavra de Deus, use todo o potencial e os recursos que Deus tem te dado para você ensinar a palavra de Deus. Seja um curso, seja uma EBD, tá certo? Seja uma reunião na sua casa, seja gravando um vídeo, tá certo? Ou um áudio. Amém, queridos? 3, a instrução e temor. Os príncipes, os levitas e sacerdotes ensinavam ao povo a lei de Deus. O ensino promoveu um grande temor no coração de todos. Olha que bênção. Por isso que vale a pena, e essa igreja aqui investe muito na EBD, desde os pequenininhos até os mais velhos. Tá certo? Vale a pena a gente ensinar a palavra de Deus, porque é uma palavra rema, revelada. Ela muda, transforma, capacita. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Um povo que teme a Deus se tornará próspero. Então, você quer ser próspero? Teme ao Senhor. Porque Jesus não morreu naquela cruz só para dar as coisas para a gente. Jesus não morreu naquela cruz só para a gente ter uma vida boa. Porque Jesus teve uma vida boa, tranquila, farta. Ele veio como os judeus queriam, em cima de um cavalo branco, né, com todo o exército dele do lado, para tirar o povo lá do jugo de Roma sobre eles? Não. Tinha dia que a Bíblia não está narrado isso, né? Em toda a vida de Jesus. Tinha dia que ele não tinha nem o que comer. Ele não sabia nem onde ele encostar a cabeça dele para dormir. Muito obrigado, Anderson. Mas então Jesus quer que eu passe fome, não sabe onde eu vou dormir amanhã, que eu passe necessidade? Não. Ele, inclusive, diz no Novo Testamento que ele vai suprir toda a nossa necessidade, né? Mas ele quer que a gente busque em espírito e em verdade todo o nosso coração. Porque em outra porção da palavra diz: se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vai ser acrescentado. Ele sabe dos seus sonhos, ele sabe dos meus sonhos, ele sabe dos meus planos, ele sabe dos seus planos, ele sabe do que está te afligindo. Mas ele quer que você faça como Mateus 6, vá lá no seu quarto, dobre a porta, feche a porta, dobre o seu joelho e fale com ele, para que ele te console, para que ele te conforte, para que ele te dê o quê? Esperança. Para que ele diga para você, te lembre que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque em 23, 59 e 59, vai começar um outro dia. E ele diz que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Vamos correr aqui, né? 3. Josafá e seus inimigos, a perigosa aliança feita com Acabe. Josafá tornou-se rico e próspero, mas deixou de buscar o Senhor e passou a agir por si mesmo, confiando apenas na sua capacidade e nos seus bens. Olha só. Quando eu aprendi isso aqui, eu falei: Josafá, tu estava indo tão bem, né? Por que no final
tu foi querer fazer aliança, tá certo? Dando filho em casamento lá com o filho do outro lá que não era temente a Deus, foi buscar fazer aliança com quem não devia. O que será que aconteceu com ele? Eu creio, como eu falei para vocês, né, que ele começou o quê? Estava próspero, tranquilo, né? Como o Aloysio falou, baixou a guarda e aí começou a fraquejar. Por isso que eu falei no início de hoje da lição, né? Que nos dias bons, nós temos o quê? Que buscar a Deus, continuar perseverando. Para que no dia mau a gente tenha o quê? Armazenado fé. Tá certo? A gente esteja forte. Para passar o dia mau para ser aprovado. Mas ele acho que se esqueceu disso. Foi fazer essa aliança. Infelizmente. E aí trouxe o quê? Consequências. Mas graças a Deus, né? Que o nome dele não ficou registrado, né? E ele fez o que era errado ou mal aos olhos de Deus, né? Ele fez uma aliança com Acabe, um rei perverso, que juntamente com a sua esposa perversa, estabeleceu o culto a Baal no Reino do Norte. Quem quiser saber mais sobre esse casal aí, dá uma olhada na palavra. Era um casal assim, né? Unido em fazer mal, perverso. Sabe gente que gosta de fazer o mal? Eu acho que o inimigo das nossas almas, né, nem precisava fazer nada, né? Olha, nem eu fiz alguma coisa, não põe a culpa em mim, não. É eles ó, que estão fazendo. Não, desculpa, eles é que estão fazendo. É, porque, olha... E Deus ainda teve misericórdia de Acabe, né? No final da vida dele, né? Eu, quando eu estava no seminário, Senhor, por que você não deixou logo esse camarada aí para aquele lugar lá? Mas Deus é misericordioso. E Ele ensina o que é para mim? Que eu tenho que ter misericórdia também daqueles que me perseguem, que me prejudicam, que me caluniam, que me traem, que me fazem mal. Eu preciso perdoar. Aí eu falei, quantas vezes? Ele me levou lá para a palavra. 70 vezes 7, Afonso. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Porque eu morri na cruz por você e para a humanidade. Mas, amém, vamos voltar aqui para a lição, né? Deixa a Acabe agora para lá, né? A aliança selada por meio do casamento com uma das filhas de Acabe lhe traria derrota moral, física e espiritual. Nós lemos antes o quê? Que ele, por ser temente a Deus, continuar nos caminhos do pai dele, Asa, trouxe prosperidade, né? Moral, física, espiritual e financeira para o seu reino. Quando ele fez essa aliança, trouxe o quê? Derrota moral, física, espiritual e deve ter também trazido financeira. Por quê? As consequências das decisões que ele começou a tomar. Eu conheço pessoas, irmãos, que oram pelos seus filhos que ainda não se converteram, né? E eles são prósperos. Vocês sabiam disso? Pela oração e o calo no joelho, Deus abençoa os filhos. E, claro, pela retidão dos seus pais. Mas chega uma hora que os filhos têm que buscar. Chega uma hora que os filhos têm que reconhecer que Deus é o autor e consumador da nossa vida. Porque os pais, um dia, o Senhor vai recolher. E aí? Aquele tempo de bonança, de prosperidade, vai se acabar. E aí? Como é que vai ficar depois se os filhos não buscarem? Ou se parar de buscar, se parar de temer. O que é temer? Fazer a vontade de Deus. Ou de orar. Ah, mas eu já orei sobre isso. Todo dia é um novo dia. Todo dia as misericórdias de Deus se renovam na minha e na sua vida. Então, é todo dia que eu tenho que buscar a Deus. Se eu fui muito abençoado hoje, Deus atendeu toda a minha necessidade, abençoou, me ouviu meu clamor, me curou, me sarou, consegui pagar minhas dívidas. Um filho meu se aceitou a Jesus, uma esposa, um esposo. Outro dia, de novo oração. De novo busca, de novo entendimento da palavra. Há pouco tempo eu li que
Não, eu vi um vídeo, né? Que a pessoa que lê a palavra de Deus, né? Todos os dias, afeta o cérebro dela de uma maneira diferente de quem não lê. Se lê todo dia a palavra de Deus, áreas do cérebro são ativadas, e eles fizeram testes ligando aparelhos, né, para escanear áreas do cérebro que são ativadas todos os dias. Que eu creio, né, que é o poder de Deus se manifestando, a fé, né, também se manifestando na vida da pessoa. E eu não vou nem citar aqui pessoas que fazem trabalho em hospitais que já deram testemunho de só de visitar os enfermos, né? Louvar a Deus, pregar a palavra deles lá, as pessoas sentem melhores, as pessoas são curadas. Eu mesmo, quando eu comecei a evangelizar, eu evangelizava em hospital, lá no Pedro Ernesto, com a minha família. A gente ia o domingo lá, pregava para espírita, pregava para ateu, pregava para afastado, pregava para quem não conhecia o Senhor. E quantas vezes na outra semana lá, né, a gente viu o poder de Deus se manifestar. De uma semana que a gente ia, eu falei, cadê aquela pessoa que estava aqui que tinha até um procedimento para poder entrar na ala, que era contaminada lá? Não, ficou curada, nós liberamos. Cadê aquela pessoa que os parentes nem vinham visitar, né, não queriam nem saber, abandonaram no hospital já de alta? Não, o parente veio e buscou. Só com a visita de servos do Senhor no hospital que estavam louvando, pregando a palavra. Por isso que a gente nunca deve dizer, eu não vou orar por esse não, eu não vou nem visitar. Não, irmãos. Porque o poder vem do alto. Eu e você somos só instrumentos de Deus, tá certo? A serviço dele. Então, pregue a tempo e a fora de tempo a palavra. Não perca tempo. Nessa semana nós estávamos orando, né? Falando para o Senhor, Senhor, há quanto tempo a gente não ganha uma alma para Ti? Eu e minha esposa. Porque um pouco atrás, a gente tinha toda hora, vamos ganhar, vamos ganhar. Eu ganhava pessoas até no meio da rua. Fazia profissão de fé, assim, a calçada pequenininha. Irmão, levanta a mão aí, repete o que eu vou te falar agora. Era na hora do almoço, era numa reunião, era dentro do trabalho baixinho. Mas há quanto tempo, estou falando eu, né? Eu não ganho uma alma para o Senhor. Onde é que tem festa no céu? Hã? Não tem festa quando um justo morre, não? É só quando ganhar para Jesus, é isso? Então, não vai ser muito bom ter todo dia festa no céu? E Deus está contando com quem? Com a gente. Mas eu sou tímido. Irmão, deixa Deus te usar. Ora, interceda. E o WhatsApp é uma ferramenta hoje, né, que tem aí, que você pode evangelizar muita gente. Eu mando mensagem de saúde para casamento quase todo dia. O que eu ouço de retorno de pessoas de longe, até fora do país, que o casamento foi restaurado com uma palavrinha pequenininha no WhatsApp. E olha que eu nem falei nada, não mandei por áudio, a pessoa leu aquilo, o casamento foi transformado. Pessoas que iam decidir se divorciar, voltaram atrás. Pessoas que estavam brigando, pararam de brigar. Porque é a palavra de Deus, irmãos. Ela é escrita, ela é falada, ela faz a diferença. Não viu aqui a decisão que esse homem tomou? Mandou todo mundo ensinar a palavra de Deus e o temor do Senhor voltou aos corações dele. Deus usou Jeú para repreendê-lo. O profeta mostrou ao rei Josafá o quanto a aliança que ele havia feito com Acabe aborreceram o Senhor. Como eu disse aqui na última aula que eu dei, a gente precisa o quê? Aliás, não foi a última aula, foi a palavra que eu trouxe na semana passada. A gente tem que agradar o Senhor, honrá-lo, né? Para que ele veja em nós, né, um filho amado em que ele se compraz. E como é que honra Deus? Obedecendo a ele, dando bom testemunho, tendo fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, fazendo aquilo a qual ele me criou. Porque Deus se agrada daqueles que o obedecem. Mesmo que você ache que tem que sacrificar alguma coisa, como tem lá em Samuel.
Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde, obedeça. É como o filho, né? Olha, vai fazer isso que eu estou... É melhor obedecer. As alianças feitas sem a orientação e a permissão de Deus sempre trazem prejuízos. Quando eu me converti, durante muito tempo, tudo eu orava a Deus. Vamos sair de casa, espera aí que eu vou orar. Ah, vamos aceitar um convite? Não, espera aí que eu vou orar. Ah, vamos trocar de carro, espera aí que eu vou orar. Ah, aí todo mundo, irmão, tu está muito radical, você tudo ora? Você tudo pergunta para Deus? Também não é assim não, Deus não tem tempo para ficar toda hora você perguntando se vai para a direita ou vai para a esquerda. Falaram isso para mim dentro da igreja. Aí eu comecei a tomar umas decisões erradas aí, o vento começou a passar na minha vida. Irmãos, eu tenho um Deus, vocês têm um Deus, o nosso Pai, que em tudo Ele quer nos ajudar, e Ele tem tempo de sobra para nos atender. Ele é tão poderoso que Ele pode vir agora aqui e atender um pedido de cada um aqui, como da igreja que está ali dando EBD, a igreja que lá na sede que está fazendo EBD, porque Ele tem esse poder. Então, o que a gente precisa? Ser instruído por Ele, porque Ele sabe o dia de amanhã, eu não sei. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, eu não sei. Então, eu tenho que contar com Ele. Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Os amonitas e os edomitas, isso mesmo. Os amonitas e edomitas e os moabitas uniram forças para invadir Judá, cruzando o mar em direção a En-Gedi. Eles formaram um exército com muitos soldados, cavalos e armas. Então Josafá temeu os seus inimigos. O seu medo o levou a buscar a Deus com jejum. Quem tem jejuado aqui? Hã? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pouca gente, 7. Quem pode ler Mateus 6,16? Por favor. Mateus 6,16. Muito obrigado, pastora. Então, olha só. E quando jejuardes, o que essa ação está dizendo aí? Sim, mas que você tem que jejuar sempre. Não está falando assim, ó, se você quiser, você jejua. Está dizendo o seguinte, e quando jejuardes, é uma ação contínua. Então, a palavra está dando exemplo o quê? Que eu tenho que jejuar. Se você não tem motivo para jejuar, a gente pode dar motivos para você jejuar. A começar com essas bandeiras que estão aqui atrás, ó. Isso aqui já é motivo de jejum. Agora, quem pode ler Mateus 9, 14 e 15? Por favor. Então, jejuarão. Jesus foi levado ao céu. O que nós temos que fazer até hoje? Jejuar. E tem outras passagens sobre o jejum que eu não vou ler aqui hoje, até por causa do tempo. Então, eu preciso o quê? Ter a prática de jejum na minha vida. E se você não sabe o que é jejum bíblico, a gente pode orientar vocês. O pastor pode orientar. O segundo dirigente pode orientar, os presbíteros podem te orientar, o diácono pode te orientar. Então, é uma necessidade e uma orientação de Deus, você e eu jejuarmos. Ah, irmão, não consigo ficar sem a minha vitamina. Eu já peguei dando curso para homem isso. Ah, irmão, não consigo jejuar porque eu não consigo ficar sem a minha vitamina de banana com aveia de manhã, não rendo.
Tenho meus 6 pãezinhos de manhã. Tenho que comer 6 pães de manhã com um copão de café, senão eu não trabalho, me dá dor de cabeça. Como é que eu vou jejuar? Eu, às vezes, irmão, confesso que eu fico sem palavras para responder uma situação dessa. Eu penso até em fazer alguma coisa, mas eu só penso. Entendeu, irmão? E tem outros tipos de jejum que você pode fazer. Se você não consegue ficar sem o seu café, jejua de 12h às 6. Jejua de 6 a meio-dia. Ou de 6 a meio-dia? Não, de 6 da noite até meia-noite. 6 da tarde até meia-noite. Você viu que ele aqui levou o povo a jejuar. E ele se humilhou. E ele reconheceu o quê? A soberania de Deus. Ele buscou a ajuda do alto. E se você continuar a ler, o que aconteceu? O seu medo levou a buscar a Deus com jejum. Infelizmente, muitos só lembram de buscar a Deus quando estão cercados pela dificuldade. Não deixe para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Busque-o sempre. 3. A ação de Josafá. Ele precisou agir rápido, pois um grande exército formado por vários inimigos vinha em sua direção. No momento da aflição e desespero, Josafá invocou o nome do Senhor e apregoou um jejum. A oração e o jejum nos ajudam a vencer as crises. Amém? Então, essa semana que vai entrar agora, que está começando hoje, primeiro dia da semana, jejue e ore. Amém? Jejua um dia pela sua vida espiritual. Tá certo? Pode começar amanhã, segunda. Quarta-feira, jejua pela sua família. E sexta-feira, jejua pelo pastor. Tá certo? Que ele precisa das suas orações, do seu jejum. Não só ele, como a família dele. E nós lá em casa, jejuamos. Tá certo? Pelo pastor Zé Augusto, pastor Misael, suas esposas, sua descendência. Porque ele sente dor igual a gente. Amém ou não amém? Tem fome igual a gente. Eu cortei a trombeta quando eu falei aí, ó. Eita glória! A oração e o jejum nos ajudam a vencer as crises, vencer a nossa carne. Era uma nação inteira buscando a Deus. Olha só, a unidade toda aí, clamando ao Senhor. E ele ouviu o clamor. Ó. O povo se humilhou diante de Deus, reconhecendo o quê? Que Ele é poderoso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o general dos exércitos, ele não perde uma batalha. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele que te criou, ele que te formou no ventre da sua mão, ele que te sustenta com a destra da sua mão. Ele não perde nada, para ele não tem nada impossível. Então entrega as tuas aflições a Deus, confia nele, mas ele fará. Amém, irmãos? Você tem ele. Eu, outrora, quando eu era do mundo, eu não sabia desse Deus maravilhoso. E mesmo quando você errar, quando você pecar, peça perdão à pessoa que você fez mal e a Deus também. Aleluia. O objetivo era buscar o socorro e a misericórdia diante do iminente ataque do inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, irmão, só toca na gente se Deus permitir. Ele tem que obedecer. E você é um agente de Deus, usa a tua boca contra ele. Olha aqui que tu não vai arrumar nada, para fora daqui. Arreda-te, Satanás. Bate em retirada em nome de Jesus. Davi, em um dos seus cantos, declarou: uns confiam em cavalos e outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. É tempo de invocarmos o nome do Senhor em favor da nossa nação. Olha aí que nós estamos passando. Olha aí como foi pregado aqui na sexta, falado que o nosso estado está passando, o Oziel orou aqui. Vocês estão orando pelo estado do Rio de Janeiro? Muitas vezes a gente reclama, né? Nossa, isso, aquilo. Usa a nossa boca para reclamar e murmurar. Mas não ora para Deus entrar com providência, para mudar a situação. Deus está contando com as nossas orações para dar ordem a respeito aos anjos dele, para entrar em ação. Uma vergonha ser afastado agora a autoridade maior do nosso Estado. Temos que orar para o Senhor o quê? Tratar com isso. E até orar para ver se esse homem se converte.
Glória a Deus que Deus botou um presidente que pelo menos está citando toda vez a palavra dele, João 8,32. Ele cita ou não cita? Toda hora ele está citando, que a verdade é que liberta. Querendo ou não, as pessoas não estão tendo que ouvir isso aí, ó. Se ele que é católico lá está sendo boca de Deus, você que é cristão aqui, evangélico, não vai ser boca de Deus? Precisamos orar e jejuar a fim de que a crise política e econômica seja solucionada. Jesus declarou que determinada caixa de demônios só pode ser expelida pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Deus mandou o profeta dizer ao povo que eles não precisariam lutar nem temer. Olha que benção você orar e Deus falar, olha, você não precisa fazer nada, senta e assiste o que eu vou fazer. Senta e assiste o que eu vou fazer. Porque você tem buscado fazer a minha vontade, você reconheceu que eu sou o teu Deus, você se humilhou e me buscou, e você me adora. Então senta e veja a vitória que eu vou te dar. Rapaz, isso é digno de botar num quadro, pendurar na parede. Olha o que meu Deus fez no ano tal, dia tal, hora tal, aqui, ó. Esse é o meu Deus, ó. Tu quer ele? Você quer esse Deus para você? Levanta a mão agora e confessa que Jesus é o Senhor, e não há outro como Ele. Ah, cheio, canta lá, Manás. Houve grande júbilo e a certeza da vitória que o Senhor daria ao povo. Quando os exércitos inimigos se aproximaram de Jerusalém, ouviram o som dos louvores, diz as Escrituras Sagradas, que eles caíram em emboscada e se destruíram uns aos outros, irmãos. Tem ideia do que é isso? Se confundiram uns com os outros, caíram. Depois eles foram lá e pegaram os despojos. Era tanto despojo que, demorou não sei quantos dias para buscar, irmão. Deus tem muito mais para mim e para você. Vale a pena temer ao Senhor, vale a pena buscar em tempo de angústia, em tempo de bonança. Seja bênção e abençoador daqueles, tá certo, que necessitam, porque um dia eu passei necessidade também. Os exércitos inimigos foram desbaratados porque Deus os confundiu. Aprendemos que o inimigo não pode resistir ao povo de Deus que somos nós, quando há oração, jejum e verdadeira adoração. Não pode resistir, guarda isso, ó. Aprendemos que o inimigo não pode resistir ao povo de Deus quando há oração, jejum e verdadeira adoração. Verdadeira por quê? Você não pode barganhar com Deus. Deus se agrada do coração contrito. Abre o seu coração para o Senhor, fala com Ele. Ele sabe tudo que eu e você precisamos. Ele sabe até dos inimigos aí que tem, ó, os amolados aí. Amém? Bom, conclusão. A história de Josafá é uma história de proezas. Ele buscou o Senhor em jejum, oração e adoração, e Deus lhe concedeu a vitória em tempos de crise. Se você está enfrentando, como o rei Josafá, uma terrível crise, não desanime, não se renda diante das ameaças do inimigo. Ore, jejue, adore e veja o livramento do Senhor. Amém, queridos? É isso que nós temos que fazer. Não é fácil, tá certo? Mas é possível. Tem até um louvor aqui, eu já vou entregar, tá? Fica calmo aí. Que diz assim, ó. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. A igreja se levanta, por favor. Se o meu coração, me ajuda, sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem.
Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Salve o próprio Jesus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Descanse no Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Os irmãos, podem assentar, queridos. Os irmãos entenderam, receberam a mensagem de hoje da escola bíblica? Domingo passado nós aprendemos que a bênção está aonde? Aonde? Quem esteve aqui domingo passado na escola dominical? A bênção está na nossa casa, queridos. A nossa casa, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E hoje aprendemos que, juntos, unidos, na casa do Senhor, somos cada vez mais fortes para buscar as bênçãos. Então, vale a pena perseverar, vale a pena acreditar e esperar tão somente em Deus. Não se preocupe pelo dia de amanhã, queridos. Entrega na mão do Senhor, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Nós não sabemos se hoje nós conseguiremos chegar até a 0 hora, né? Cabe ao Senhor. Sabemos que o dia de amanhã chegará, mas se nós vamos chegar ao dia de amanhã, não sabemos. Então, busquemos estar sempre na presença do Senhor, fazendo a sua vontade, participando dos trabalhos da igreja, vindo para a igreja. Aqui é o lugar de refrigério, irmãos. Um ao outro ajudou. Esforça-te, tem de bom ânimo. Se você hoje encontra entristecido, que o Espírito Santo hoje venha tocar no seu coração para você sair daqui fortalecido, irmãos. Estava falando com os irmãos aqui de manhã, essa semana eu estou tendo uma peleja muito grande, a minha esposa está com princípio de Covid, está lá acamada, estou na luta. Eu falei com o irmão, estou acordado desde 2 horas da manhã. Meu sogro, o diácono Joaquim, também se encontra na mesma situação, com 82 anos, mas eu creio num Deus poderoso. Assim como me deu vitória na minha vida, eu sei que vai dar vitória mais uma vez. Cabe a mim crer e perseverar, né? E entregar na mão do Senhor. Então, entregue o seu caminho na mão do Senhor. Creia tão somente nele. Amém? Irmãos, estarei lendo o texto áureo para nosso encerramento da escola bíblica. Teremos um intervalo de 4 minutinhos para os irmãos ir ali tomar uma água e ir no banheiro, para iniciarmos o culto desta manhã. Amém? Texto áureo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, versículo 1. E a verdade prática que nos chama muita atenção é: a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Intervalo, daqui a 4 minutos estaremos